Graça e paz. Eu sou o pastor Darcy Borowski Jr., interpretado em Libras pelo Wagner Agripino, líder do Ministério de Surdos da Igreja Batista de Vila Mariana, que tem o nome de Efatá. E atrás das câmeras está nosso amigo Guga, que tem nos orientado muito bem como a propagarmos e publicarmos essas mensagens tão importantes da Palavra de Deus através da TV Alfa Ômega, com reflexões bíblicas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia ou ir aí na sua Bíblia no Salmo 34. Estamos estudando esse Salmo nessas reflexões, cavando pérolas preciosas que existem nesse Salmo, num Salmo em que Davi escreve quando ele é protegido por Deus de um momento muito difícil dele, em que ele já demonstrou para nós que ele sentiu o terror de morte quando ele é levado até a presença de Abimeleque, e então ele precisa se fingir de amalucado para ver o que poderia acontecer. E Davi tem uma clara percepção de que Deus agiu a favor dele. Então ele escreve o Salmo 34 e nos versículos 9 e 10 nós encontramos assim a palavra de Deus dizendo: Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Esse momento aqui, provavelmente Davi está se referindo a toda a providência que Deus deu a ele quando ele teve que ser levado na presença de Abimeleque, e depois ao sair da presença de Abimeleque, certamente Deus proveu a ele, Deus deu a ele o que era necessário. E por isso então Davi escreve esses dois versos do Salmo 34, que aqueles que temem ao Senhor, os santos, nada lhes faltam, nada tem de falta aos que temem ao Senhor. Nós estamos vivendo em tempos de crise no mundo e também no Brasil. É verdade que tem melhorado um pouco a situação econômica do Brasil, mas ainda muitas pessoas que conhecemos, muitas vezes familiares, irmãos em Cristo na igreja, colegas que perderam o seu emprego, que perderam a sua fonte de renda e por isso tem que lidar agora com essa situação muito difícil, que é a situação que nós conhecemos como desemprego. Isso certamente traz insegurança ao coração, traz medo à alma, traz uma intranquilidade para o espírito. Isso afeta o ambiente da família. Nós ficamos tristes com o desemprego, nós ficamos perturbados com o desemprego, nós ficamos inseguros pelo futuro com o desemprego. Muitas pessoas têm que lidar com estados depressivos ou até mesmo com a depressão por causa do desemprego. Muitas pessoas lidam com conflitos por causa do desemprego. E isso faz parte dessa situação difícil da vida, que é lidar com o problema do desemprego. E eu creio hoje que a palavra de Deus está falando para nós com respeito a isso. Pode ser que você não esteja desempregado, pode ser que você não esteja passando por uma situação de quebra de fonte de renda, mas conhece alguém que esteja nessa situação e essa pessoa precisa ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Continue temendo ao Senhor, mesmo numa situação de desemprego. Eu já ouvi pessoas em desemprego questionando a vontade de Deus, questionando a bondade de Deus, questionando a providência de Deus. Isso certamente é um sinal de desespero, de desesperança, e eu até entendo. Mas não podemos permitir que o nosso coração e a nossa alma creia de fato nessa desesperança, creia de fato nesse desespero. Deus não voltou as costas para nós no desemprego. Deus não deu de ombros para nós na falta de desemprego. Ele não nos trata com desdém quando estamos desempregados. A Bíblia está dizendo que nada há de faltar aos que o temem, aos seus santos que o temem. E mesmo em desemprego, precisamos continuar confiando que Deus há de agir
sobrenaturalmente, poderosamente, soberanamente a favor das nossas vidas. Eu já tive momentos difíceis na vida de receita de fonte de vida. Tive momentos no ministério em que igrejas que eu pastoreava entraram em crises muito sérias e por vezes perdi o meu sustento. O que restava a mim? Continuar pastoreando essas ovelhas e esperando no Senhor. Foram os momentos que nós mais experimentamos o que o versículo 10 diz. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Quantas experiências da providência de Deus, em momentos que parecia que nada iria acontecer, Deus trouxe pão, Deus trouxe carne, como havia já feito para Elias também lá em Israel. Deus tem essa habilidade, Deus tem essa capacidade de trazer o pão, de trazer a carne, de trazer o leite quando necessitamos. Então, se você conhece alguém que está desempregado ou se essa é a sua realidade, diga bem alto a sua alma e confie profundamente com o seu coração que aqueles que temem ao Senhor, os seus santos, bem nenhum lhes faltará. Os leõezinhos podem passar necessidade, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Grite isso a sua alma e seu coração e descanse no Senhor, porque Deus há de prover, segundo a sua graça e a sua benevolência, tudo o que precisamos para a nossa vida. Eu quero orar por você agora e pela sua família. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque a tua palavra hoje, nesta reflexão, enche o nosso coração de toda esperança, enche o nosso coração, Senhor, de toda a fé que necessitamos, para que mesmo em meio a um desemprego, mesmo em meio, Senhor, à perda de uma receita, nós podemos confiar que o Senhor, segundo a tua boa vontade e benevolência, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então eu peço, Senhor, que assim o Senhor faça e mostre-se, Senhor, Deus todo benevolente, Deus todo provedor, Jeová Jirê, a esses que necessitam ver-te, Senhor, como um Deus bondoso e um Deus que cuida das nossas vidas. Abençoe esses que me acompanham com reflexões bíblicas, que eles sejam assistidos e revestidos pela tua bondade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, se você conhece alguém que está no estado de desemprego, eu creio que essa reflexão precisa ser compartilhada com ele. Então compartilhe reflexões bíblicas para que muitos outros sejam edificados com a vivacidade e a energia da palavra de Deus. Deus abençoe você e fique em paz.